Tínhamos jogado as sementes no nosso canteiro de terra negra, exatamente como o pai de Pecola havia jogado as suas no canteiro de terra negra dele. Nossa inocência e nossa fé não foram mais produtivas do que a luxúria ou desespero dele. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Cecília Frazão e eu estou neste vídeo para falar desta obra aqui, que é O Olho Mais Azul, da autora Toni Morrison. Mas antes disso eu quero pedir para vocês darem um like, compartilhem, acionem o sininho para receberem novos vídeos. Então vamos lá, eu vou trazer esta autora aqui porque ela foi a primeira mulher negra a receber um prêmio Nobel de Literatura com esta obra aqui. E ela escreveu esta obra entre 1965 a 1969 e ela foi publicada em 1970. Vamos pegar aí dois momentos históricos muito importantes, então quero chamar a atenção de vocês para estes períodos. Ela começa a obra causando uma certa estranheza no leitor. Quando eu comprei esta obra aqui, eu adquiri da Tag Livros. Aqui vocês vão ter o prefácio da Djamila Ribeiro, que é uma grande escritora, é uma mulher que sabe se posicionar, é uma mulher com uma posição muito importante na sociedade negra hoje. Então, vale muito a pena ler o prefácio e refletir sobre o depoimento que a Djamila Ribeiro vai dar a respeito desta obra aqui. E ela que era uma grande admiradora da autora Toni Morrison, então é muito importante ler o prefácio dela. E aqui também vocês vão ter o pós-fácio da própria autora Toni Morrison, que vem para complementar após a leitura que você faz da obra. Então ela vem para reforçar ali o seu entendimento a respeito da leitura que você fez. Então eu amei ler e saber a ideia da autora, como é que ela construiu esta obra, né? Em que ela estava pensando, o que ela quis reforçar. Então vale muito a pena esta coleção aqui. Eu não sei se ainda tem, eu vou deixar aqui na descrição o link da Tag Livros para quem tiver interesse em adquirir esta obra aqui. Eu não sei se eles têm mais esses exemplares, eu acredito que sim, mas também vou trazer aqui algumas capas para vocês verem, né, a respeito desta obra da Toni Morrison, que é um grande clássico. Então vamos lá. Quero pegar um gancho então nestes dois períodos que eu falei, década de 40 e a década de 60 nos Estados Unidos, aí século 20, tá bom? Então vamos lá. E ela começa com um parágrafo que é um parágrafo de períodos curtos, períodos simples, com pontuações. Então, cada pausa que eu der é um ponto final, é um trecho descritivo, né, um parágrafo descritivo e muito com uma linguagem infantilizada. Eu não vou ler tudo, vou ler um trecho para nós prosseguirmos. Então, vocês têm assim, ó. Então, o livro vai trazer assim. Esta é a casa. É verde e branca. Tem uma porta vermelha. É muito bonita. Esta é a família. A mãe, o pai, Dick e Jane moram na casa branca e verde. Eles são muito felizes. Veja a Jane. Ela está de vestido vermelho. Ela quer brincar. Quem vai brincar com Jane? Veja o gato. Está miando. Venha brincar. Venha brincar com a Jane. O gatinho não quer brincar. Veja a mãe. A mãe é muito boazinha. Mãe, quer brincar com a Jane? E assim ela vai construindo este parágrafo com esta leitura, né, com esta linguagem infantilizada. E o interessante aqui, que causa uma certa estranheza, é que no segundo parágrafo ela já vai tirar as pontuações e também as palavras com letras maiúsculas. Ela já elimina tanto a maiúscula nos nomes próprios, quanto nas pausas que foram dadas lá no primeiro com as pontuações. Então ela elimina todas as pontuações e também os nomes aí, a letra maiúscula. No terceiro parágrafo, que é o mesmo parágrafo, ela vai tirar as pontuações e os espaços entre uma palavra e outra. Então quero mostrar aqui para vocês, ó. Acho que dá para observar aqui. Então veja que já causa uma certa estranheza. Outro ponto que eu até grifei aqui é o modo como ela inicia este parágrafo aqui. Então ela coloca assim, olha, uma coisa que chama bastante atenção. Ela começa com
Cá entre nós. Cá entre nós, não houve cravos de defunto no outono de 1941. E aí você já percebe que a narrativa vai acontecer neste período aqui. E este cá entre nós, ele dá um certo ar de conversinha ali quando você se junta com os amigos e muitas vezes mulheres que estão conversando e aí vai, olha, cá entre nós, não era bem assim que aconteceu, né? Olha, cá entre nós, vamos falar aqui, mas isso tem que morrer aqui, isso não pode sair daqui. É como se fosse algo proibido de ser falado explicitamente, em voz alta para todos ouvirem. É como se fizesse parte somente daquele grupinho, daquelas pessoas que estão ali, soa como confidencial, algo que não pode fugir dali. Então isso já chama a atenção do leitor. E ao mesmo tempo é como se ela chamasse o leitor para, você, cá entre nós aqui, você que está aqui comigo, você que está lendo este livro, olha, cá entre nós, não houve cravos de defunto no outono de 1941. Então essa sensação que dá, é como se ela chamasse o leitor para perto dela, né, a narradora. E aí ela fala assim, na época pensamos que era porque Pecola ia ter o bebê do pai dela que os cravos de defunto não cresceram. Você fala, opa, como assim, né? O bebê do pai dela? E a autora já consegue captar a sua atenção neste início aí, com a narradora colocando essas ideias que soam estranhas ao nosso ouvido. Então, já chama a sua atenção, como assim? Né? O que está acontecendo? E sutilmente a autora ela vai revelando uma parte que é uma parte de violência. Violência física, violência sexual, violência psicológica, é algo que chama a atenção para este momento quando ela traz essa personagem Pecola. Quem é Pecola? Ela estava esperando o bebê do pai dela? Como assim? Né? Na época que é 1941. Eu vou dar uma pausa aí para nós fazermos uma reflexão a respeito da história. O que foi este período de 1941? Então, quando a gente pensa em 1940, 41, 42, logo vem à nossa cabeça o quê? Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos estava próximo a estourar a Segunda Guerra nos Estados Unidos. E aí nós vamos ter também, historicamente, após Segunda Guerra Mundial, a questão da divisão ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Então, este período que vai ser muito marcante na história. Mas não só isso, se nós pensarmos na figura da mulher, né, a mulher que sofre há séculos, gente. Se você fizer um estudo aí do quanto a mulher sofre, a mulher, muitas vezes antes de nascer, essa mulher já vem como se ela tivesse marcada pelo fato de ser mulher. E se nós pensarmos que na Segunda Guerra Mundial, existe a mulher antes da Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra Mundial. Essa mulher que muitas mulheres tiveram que ir para a guerra, né, tanto na Primeira Guerra Mundial, mas principalmente na Segunda Guerra Mundial, que essa mulher teve que ir para a guerra, essa mulher que começou a usar calça comprida, né, que era um objeto aí só utilizado pelos homens, essa mulher começou a usar calça comprida, que já dá uma certa liberdade, na forma de sentar, na forma de andar, né, que marca bem o corpo da mulher. Então, todas essas mudanças que vêm muito marcadas aí neste período da Segunda Guerra Mundial e que é muito importante você saber para trazer para a obra dela. Então, acho que ela quis chamar muita atenção neste período aí. Outra coisa importante que acontece aqui é a questão dos cravos de defunto, porque a obra inteira ela vai ser construída com os elementos da natureza. E os cravos de defunto aqui que ela coloca que eles não nasceram, né? Eles não cresceram em 1941, neste período do outono. Há muito preconceito em relação a esta planta, porque ela é muito usada para enfeites de caixões, e por isso ela recebe esse nome. Se bem cuidada, ela vai sobreviver. Então veja a importância disso para a obra também, né? Já que nós estamos falando dessa menina aqui. E
Esta planta, ela, além dela ter muita utilidade para curar doenças, ela é muito usada também para controle de pragas. Então, traz essa informação desta planta para a obra, porque ela é muito construída em metáforas. Então, se você não ler com calma e atenção, você não vai conseguir entender o que a autora está pretendendo passar. É uma obra para você ler, reler, para você daqui a 5 anos ler de novo e daqui a 10 anos reler, para você fazer aí as suas reflexões. É uma obra instigante, é uma obra que quando eu terminei eu fiquei pensando, meu Deus do céu, né? O quanto as palavras têm força, o quanto nós somos cruéis muitas vezes com as palavras e principalmente com as pessoas que estão à nossa volta. E quando eu falo as pessoas, nós precisamos ter um olhar maior para as crianças, que já sofrem muitas vezes antes de nascer. Então, olha a atenção que a autora vai chamar aqui para estas personagens que compõem toda a narrativa. E aqui ela vai dividir a obra em 4 estações. Como eu disse, a natureza está muito presente aqui nesta obra. E ela vai dividir os capítulos em 4 estações, como se fosse um ciclo. É como essa planta, os cravos de defunto, né? Que é um ciclo. Ela morre e nasce de novo, né? É um ciclo. Assim como se o sofrimento da mulher, né? Como se essa violência contra a mulher, ela não tivesse um fim, ela fosse um ciclo, porque nós estamos falando de mulheres que há séculos sofrem agressões físicas, psicológicas, são mulheres que desde crianças sofrem e essas mulheres crescem e essas mulheres se tornam mães e casam e essas mulheres estão envoltas numa violência sem fim. Então é como se fosse algo sem fim. E a obra ela é construída em cima de várias metáforas aqui, muito interessantes para serem exploradas. Por isso que eu disse que tem que ter muita atenção ao ler esta obra da Toni Morrison. E vamos lá então. Aí no primeiro parágrafo aqui, que ela coloca, né, que ela ia ter o bebê do pai dela, ela coloca assim, um pequeno exame e muito menos melancolia nos teriam provado que as nossas sementes não foram as únicas que não brotaram. As de ninguém brotaram. Então olha que interessante aqui. Nem mesmo os jardins que ficavam de frente para o lago exibiram cravos de defunto naquele ano, mas estávamos tão profundamente preocupadas com a saúde e o nascimento do bebê de Pecola que não conseguíamos pensar em outra coisa que não fosse a nossa magia. E aí ela fecha este parágrafo. Se plantássemos dizendo as palavras corretas, as sementes brotariam e daria tudo certo. Então, olha o se aqui, que é um impedimento, que é uma condição para que algo acontecesse. Como os cravos de defunto, se você cuidar com atenção e carinho, esta planta vai sobreviver. Se você plantar com carinho. Então, uma coisa para nós fazermos essa relação e pensarmos a respeito do que a autora quer colocar aqui. Uma obra, gente, magnífica. E por aí vai. Então ela vai dividir a obra em 4 capítulos. Ela começa com o capítulo do outono. E neste capítulo do outono, nós vamos ter aqui a narradora, vai surgir a narradora, que é a Cláudia. Ela tem uma irmã chamada Frida. E elas são de classe média ali, né? Uma classe média de uma sociedade negra que está ali, que sofre, né, os preconceitos, mas não tanto quanto a personagem Pecola. Então vai haver essa divisão aí entre essas 2 famílias, a família da narradora e a família da Pecola. E elas são vizinhas, então a narradora ela mora de frente à casa de Pecola, Pecola que tem a mãe, que é a família Breedlove, que ela chama a mãe de senhora Breedlove, ela não chama a mãe pela palavra mãe, mas a senhora Breedlove, que tem um certo distanciamento entre mãe e filha. Ela vai ter o irmão Sammy, que é um irmão que tem 14 anos, e o pai, o Charlie, né, que é um homem que bebe bastante, é um homem muito agressivo com a mãe e com os filhos também, mostra essa briga constante e essas crianças observando tudo ali,
né? Então ela que tem 11 anos, ela é muito observadora. O irmão, ela procura ficar ali, suportar todo aquele constrangimento da briga do pai e da mãe. E o irmão, que é o Sammy, que tem 14 anos, muitas vezes ele já tem a idade, como ela diz, para sair, né, para fugir daquele ambiente de brigas. Mas a Pecola fica ali. E veja a sensibilidade com que a autora vai trazer essa narrativa, porque ela vai morar na casa da narradora, a Pecola. A família da narradora a acolhe. E por que a acolhe? Porque o pai vai colocar fogo na casa. Então, diante dessas agressões físicas e psicológicas com a mãe, ele resolve colocar fogo na casa. E quem vai acolher esta criança, né, esta menina, a Pecola, vai ser a família da narradora. E cada um vai para um lado, né? A mãe vai para um lado, o Sammy, que é o irmão, vai para o outro lado, e o pai também vai preso, né? Vai para outro canto. E essa menina fica ali dependendo daquela vizinha, né? Daquela família para poder sobreviver. E é muito interessante porque neste parágrafo do outono, a Cláudia, a narradora, ela vai colocar também que chegou na casa delas ali um inquilino, que é o Henri. Esse Henri, que ele chega ali, chega muito amigo ali de todos, muito simpático, já oferecendo uma moeda para as duas, né, para a narradora Cláudia e para a irmã dela, que era a Frida, e ali ele já chega muito cortês, com essa moeda, já fazendo brincadeiras ali de magia com elas, né, brincadeira ali de esconder e revelar a moeda, e elas ficam muito encantadas com este homem. E pega este gancho aí, porque lá na frente vocês vão perceber que a coisa não é bem assim. E este é o primeiro capítulo, onde também um fato muito importante que acontece, que é a menstruação da Pecola. E outra coisa interessante ali é que o tratamento da mãe da narradora, que estava acolhendo essa menina na casa dela, era um tratamento muito rude. Essa mulher, ela ficava indignada ali com alguns comportamentos da Pecola. Pecola que tomava muito leite e ela não gostava disso, né? Ela ficava indignada. Como que uma criança podia tomar tanto leite? E ela reclamava, e ela falava que ela não tinha o apoio da família dela, da menina, que ninguém se preocupava com essa menina. Então, as palavras que a mãe da narradora jogava, lançava ali naquela casa em relação à Pecola, que estava ali ouvindo tudo, e que muitas vezes a reação da Pecola era de gritar. Então, do nada, ela soltava um grito, como se fosse um grito de desabafo, um grito de socorro para as pessoas que estavam ali. E a mãe não parava de falar, não parava de ofender essa menina, e as amigas que estavam ali, que era a Cláudia e a Frida, ficavam muitas vezes constrangidas com esse tratamento que a mãe dava para a Pecola. Então você vê uma criança aí, uma criança tímida, uma criança muito introspectiva, muito ali fechada nos seus sentimentos, sem ter como colocar isso para fora, sem ter como extravasar. E que a autoestima dessa criança era muito baixa, a ponto dela não querer, ela não querer ter aquele tom de pele, ela querer ter olhos azuis, ela se achar feia, e não só ela, mas as pessoas que estavam em volta dela. Então, olha a importância com que a autora chama a atenção aí do leitor. Quando ela coloca o fato de querer ter olhos azuis, a forma como as pessoas veem isso é como se fosse de uma aberração, como aquela menina feia ia ter aí os olhos azuis. Então veja o julgamento que as pessoas que estão em volta dela fazem a respeito dela. E isso muitas vezes é colocado através das palavras, as palavras de condenação, as palavras de julgamento e muitas vezes de discriminação. Então, quando ela fala das sementes aqui, que se plantassem essas sementes muito bem, elas surtiriam um efeito, mas não é isso que é feito, né? Então veja o quanto as palavras elas são importantes, e nós temos que tomar cuidado quando nós falamos, quando essas pessoas estão à nossa volta. Então, qual é o tratamento que nós estamos dando às pessoas que estão à nossa volta? É um caso para pensar, que foi algo que me instigou bastante e que mexe com os nossos sentimentos. Então, por isso que eu falo que é uma obra que tem que ser lida com muito cuidado.
a parte então do outono. E aí você vai conhecer a família da Pecola, que ela vai definir aí a idade de cada um, né? A narradora Cláudia, e a Cláudia das três era a mais nova, então era a ponto dela não saber nem o que era uma menstruação. Então a menstruação vem revelando essa mulher que estava surgindo na Pecola e que a Cláudia, que é a narradora, ela não conhecia, e quem a socorre ali é a Frida naquele momento, né, que também para ela era de estranhamento. Então veja vários momentos que surgem aí na narrativa de estranhamento entre essas meninas e também de descoberta. No segundo parágrafo é o parágrafo do inverno. Vai mostrar essas meninas na escola e vai surgir uma personagem aí nova, que é a Maureen Peel. Essa Maureen, ela é uma menina que é até colocada na obra como uma mulata claríssima. Essa menina chega nesta escola ali chamando a atenção de todos, era muito bonita, e essa menina vai cativar a todos, professores, diretores, os colegas. Todo mundo vai ali ficar em torno dela, todo mundo vai ouvir, ninguém vai julgá-la. Então ela é como se ela ali fosse a querida de todos. E isso vai causar um certo incômodo para essas meninas, né? Tanto para a narradora quanto para a Frida, que era a irmã dela, e para a Pecola. E elas ficam procurando um defeito nesta menina para poder, quem sabe, futuramente, se precisarem, usar este defeito que ela tenha. E o defeito que elas conseguem ver na menina era a mão, né? As mãos dela tinham 6 dedos cada mão. E é o que elas vão fazer, porque a menina se parece muito amiga no começo, a Maureen Peel, trata muito bem Pecola, mas diante de todos os comentários ali da escola, de todos os julgamentos dos colegas, e aí mostra o quanto a escola, né, o quanto este período é cruel, o quanto é preciso saber se defender na escola, e a Pecola, ela aceitava todos aqueles julgamentos calada, e quem a defendia ali, né, era a Cláudia e a irmã Frida. Então as duas é que a defendiam diante daqueles colegas. E com a Maureen Peel ali, quando ela achava que a Maureen Peel ia defendê-la, a Maureen Peel também, através de um episódio que ela fica sabendo, ela usa para atacar a Pecola. E aí elas acabam então se decepcionando com a amizade desta menina. Então muito interessante ver isso, né? Ou seja, mulheres atacando outras mulheres. Então, olha o quanto é importante todo esse caminhar na narrativa. Isso fica muito forte aqui dentro, né, de cada frase, de cada palavra que é colocada aqui. O próximo capítulo é o capítulo da primavera. No capítulo da primavera, aquele Henri lá do primeiro, que era o inquilino que chegou na casa da narradora com boas intenções, né, um homem muito cortês, este homem vai tentar abusar dela. Então veja, este homem que foi ali, né, chegando, se aproximando para depois abusar dessa menina e mostrando essa fragilidade dessa menina dentro da própria casa dela, sem os olhares ali do pai e da mãe. Então veja a importância, e tudo tratado com muita sutileza. Este capítulo da primavera é um capítulo muito forte. Vai trazer vários pontos aí de violência sexual, de violência física, de violência psicológica. Então é um livro, como eu disse, é um soco no estômago. E por fim, o capítulo do verão. O capítulo do verão vai trazer a gravidez de Pecola e também a loucura de Pecola, né? Pecola que chega à loucura diante de tanto sofrimento. A autora vai aí, através da narradora, levar o leitor à reflexão, para nos fazer refletir e repensar quais estão sendo as nossas atitudes em relação às pessoas que estão à nossa volta. O quanto cada um de nós é responsável pelas coisas que acontecem à nossa volta e por todas as situações que estamos vivendo, né? E também a questão dos preconceitos que nós fazemos em relação às pessoas, do nosso olhar em relação ao outro, né? Dessa falta de alteridade. Então a autora vai nos levar a refletir sobre isso. E ela até coloca que o importante não é perguntar o porquê.
o porquê que tudo isso aconteceu com a Pecola. Não tem um motivo, né? Não houve motivo, mas focar aí no como aconteceu isso. Então é muito mais importante focar no como do que no porquê, porque razões não existiram. É a questão de tudo isso ter surgido em relação ao olhar do outro, né? Como que o outro olhava essa menina e como essa menina tentou ali pedir ajuda, pedir carinho, pedir atenção, e as pessoas que estavam em volta dela foram incapazes de poder dar o apoio e o carinho que essa menina precisava. Então é um livro assim fantástico, né? E lembrando que quando ela escreveu este livro, que foi entre 65 e 69, é muito importante que nós nos situemos no fato histórico, porque neste período nos Estados Unidos nós vamos ter aí nessa década de 60 grandes acontecimentos. Nós vamos ter aí em 68 o grande ativista negro Martin Luther King, que foi assassinado em 68 justamente por lutar pelos direitos civis. E também em 1969, que foi a chegada do homem à Lua. É muito importante a gente saber o que vai ser essa década de 60 para os Estados Unidos e para o mundo, principalmente aqui para o Brasil também. Então é muito importante a gente focar neste fato histórico para entender esta obra da Toni Morrison. Então é uma obra grandiosíssima, é uma obra, como eu disse, tem que ser lida e relida várias vezes, tem que ser discutido, então fica aí esta grande indicação para vocês e eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês a respeito desta obra da Toni Morrison. Então fica o convite para vocês lerem e para vocês colocarem aqui embaixo para mim o que vocês acharam da obra, qual foi a percepção que vocês tiveram. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Beijo grande para todos e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.